E aí, galerinha? Maravilha? Olha nós aí outra vez. Bom, pessoal, agora uma aula show de bola, números complexos. Um tema que muita gente tem medo. Mas, galera, esse nome complexo é só o nome, porque a matéria de números complexos eu classifico como uma matéria muito fácil, simples demais, tranquilo de resolver, certo? Bom, e para a introdução de números complexos, eu vou resolver uma equação do segundo grau, certo? Vou partir de uma equação do segundo grau e aí eu posso introduzir a matéria de números complexos, certo? Claro, e isso é porque foi criado essa ideia no nosso país, beleza? Mas o correto é que as equações, que os números complexos surgiu, na verdade, foi definido a partir de uma equação de terceiro, certo? Um matemático chamado Scipione del Ferro, que descobriu uma fórmula para resolver equação de terceiro grau, certo? E aí, ao descobrir, ele passou a desafiar os matemáticos da época e ganhar dinheiro com essa fórmula que ele havia descoberto, certo? E passou a duelar com alguns matemáticos, tranquilo? Bom, o fato é que, a partir disso, pouco antes dele morrer, ele passou a fórmula para o seu aluno. Acho que é o Antônio Maria, uma coisa assim, eu chamo de Fior, certo? E aí, Fior passou a desafiar alguns matemáticos e ele se lascou porque o Tartaglia conseguiu descobrir também a fórmula, certo? E aí, o Tartaglia, por ter essa fórmula, muito ligado com o Cardano, e aí Cardano, de tanto insistir, conseguiu tirar do Tartaglia como que era a fórmula para resolver uma equação de terceiro. E aí, na verdade, surgiu uma oportunidade deles resolverem, Cardano e Tartaglia, resolver uma equação de terceiro grau, certo? E nessa equação eles caíram numa raiz quadrada de um número negativo. E a partir daí eles deram aprofundamento, assim como vários matemáticos ligados a esse conteúdo, deram aprofundamento na matéria de números complexos, que é aplicado na eletricidade, muito top, certo? Foi um grande avanço na área de eletricidade, a descoberta dos números complexos. Beleza? Tá. No meu TCC eu fiz justamente essa defesa, a monografia do meu trabalho no curso de matemática foi justamente essa defesa, mostrar e provar que o Brasil introduz a matéria de números complexos de uma forma equivocada. O correto seria a partir de uma equação de terceiro, mas não do segundo. É porque a matéria de polinômios, aprofundada, vem depois de números complexos em todos os nossos livros. Tudo bem? Bom, galera, então olha que interessante. Vou pegar essa equação, vou tentar fatorar, certo? Não é possível fatorar uma equação como essa. Toda equação que não é possível fatorar, você só tem uma opção, que é utilizar a fórmula do Bhaskara. Então vamos tentar resolver ela pela fórmula de Bhaskara. O delta, que é b quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 2. Ao resolver isso aqui, o delta vai dar 4 menos 8, portanto, o delta é menos 4. Muito bem. Chegando aqui, qual a dificuldade dos matemáticos? Vamos continuar, né? X seria, vamos fazer o x numa linha, por exemplo, que é menos b, que vai ficar mais a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, que é 2. Portanto, o meu x, uma linha, vai dar 2 mais... Quando chegou aqui, qual a dificuldade do matemático e qual o raciocínio fantástico do cara? Já que não tem como eu extrair a raiz quadrada de um número negativo, porque não vai existir dois números iguaizinhos que multiplicados dê como resultado menos 4, não é isso? Então, qual foi a opção dele?
ele pensou dessa forma, simplificou essa raiz assim, ó, como 4 vezes menos 1. Olha que visão, doideira. Sobre 2. Vou trazer para cá que o espaço está curto. X uma linha. E aí ficou 2 mais a raiz quadrada do 4 é 2 e ficou lá dentro a de menos 1 sobre 2, que eu posso desmembrar a fração, né? Lembra da aulinha de fração? Assiste lá. 2 por 2 isso dá 1 e esse simplifiquei, sobrou a raiz de menos 1, certo? Bom, aqui, o que os matemáticos decidiram? Não tem como eu mostrar isso para ninguém. Ninguém vai conseguir descobrir a raiz quadrada de menos 1. Então, como isso não existe dentro do conjunto dos reais, qual a ideia do matemático agora? Isso vai existir no meu imaginário. Pelo amor, calma. É Pokémon evoluído. Não se assuste. Então, isso foi denotado como 1 mais I. Isso aqui vai ser I de imaginário. E aí surgiu, então, os números imaginários. Beleza? Bom, aí, certo? Em sala de aula especifico melhor isso aqui. Só para a gente não perder tempo, você pegar a matéria de complexo e falar, meu, tranquilo. Se eu for resolver o x duas linhas, é simples, né, galera? Vai ficar 1 menos i. Porque é trocar o sinal desse aqui, pá, pum, acabou. Então, eu teria aí, portanto, a solução dessa equação seria 1 mais i, vírgula, 1 menos i. Beleza? Tá. Então, aqui, a raiz quadrada de menos 1 vai ser i de imaginário. Então, agora eu vou aprofundar um pouquinho. Aguarda aí. Vamos lá. Muito bem. Então, galera, a raiz de menos 1 não foi chamada de i. Então, o que você vai perceber a partir de agora? Que eu posso escrever isso de outra maneira. Para eliminar essa raiz desse lado, eu elevo ao quadrado, mas eu pago o preço elevando ao quadrado do outro lado também, não é verdade? Então, simplificando essa raiz com esse 2, então, o que eu sei? Que o i ao quadrado vale menos 1. Então tá aí, o i quadrado, a partir de agora, vale menos 1. Ficou claro? Então, por exemplo, só para você pegar, se eu te entregar isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 121. Eu sei que 121 tem raiz exata, mas ela é positiva. Negativa, ela vai ser quanto? Isso dentro dos complexos. 11 e... Ela não é. Por quê, professor? Não entendi. Assim, galera, volta aqui, ó, rapidinho. Isso não seria a mesma coisa que 121 vezes menos 1? Olha lá. Então, tira a raiz quadrada de 121, 11. E a raiz quadrada de menos 1? E fechou. Beleza? Se você tiver outro exemplo, raiz quadrada de menos 49. Quanto que dá isso? Dentro dos complexos. 7 e... E se caso for uma raiz assim, por exemplo, raiz quadrada de menos 8. Opa! O 8 é uma raiz fatorável, não é? 8 não é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. 4 vezes 2, certo? E vezes menos 1. Então, tira a raiz do 4. 2, a raiz do menos 1. E esse não tem como tirar, fica lá dentro. Então, é 2i, raiz de 2. Fechou? Simples, tá? Vamos continuar, beleza?
Muito bem. Então, galera, veja bem. A forma algébrica de escrever um número complexo vai ser dado como z igual a mais bi. Por quê? Eu resolvi uma equação do segundo grau e eu tive o x1' como 1 mais i. Esse 1 aqui, ele é um número real, certo? E esse cara aqui, ele é um número imaginário, certo? Então, sem conhecer o número complexo, ele vai ter essa característica. Um número real e um número imaginário. Pode ser que ele seja incompleto? Sim, sei lá. Você tem um complexo, vou chamar de x, tanto faz a letra. O z é por conveniência, certo? Tanto faz. 3i. Isso vai ser um complexo imaginário puro, porque não tem a parte real. A parte real é como se valesse zero. E também eu posso ter um complexo, sei lá, menos 8. Ele é um complexo real. Eu não chamo de real puro. Eu só chamo de puro quando for imaginário, imaginário puro. Isso aqui seria um complexo real, tudo bem? E a parte imaginária é como se valesse zero. Vamos escrever aqui bonitinho. Então, tá aqui, ó, o complexo é escrito na forma z igual a mais bi. Esse azinho aqui vai ser a sua parte real. Parte real. E esse bzinho é a sua parte imaginária. Firmeza? Vou tirar isso aqui. Tá. Então, se o A for igual a zero, então você teria um z igual a bi. Certo? Ou seja, esse aqui seria um complexo imaginário puro. Então, se o azinho for zero, você vai ter um complexo z, só tem um bi, que foi o exemplo que eu mostrei. Se essa propriedade é importante. O bzinho for igual a zero, então você teria um complexo em que teria somente o azinho, que vai ser um complexo real. Beleza? Maravilha? Então, basicamente, é isso. Não esqueça como escrever um complexo na forma algébrica, que é z a mais bi. Agora, vou apagar e vou mostrar isso no plano de Gauss. Bom, galerinha, então vamos lá. No plano de Gauss também é possível escrever um número complexo, porque ele pode ser escrito como se fosse um par ordenado, certo? Então, se ele é z igual a mais bi, lembra que o a não é real? Então ele está aqui, ó. E o b não é imaginário, que vai ser agora substituído pelo eixo x, que é o das abscissas, e o y das ordenadas. Então, eixo do real e eixo do imaginário. E fazendo aqui a intersecção, certo? Aqui é onde eu teria z igual a mais bi. Ou, se você quiser, isso aqui pode ser visto também como um par ordenado, azinho e bzinho. Muito importante no aprofundamento dos exercícios, certo? Isso aqui eu também posso chamar do ponto de afixo. Ponto de afixo. Isso também posso chamar de afixo de z ou afixo de z. Muito importante saber isso, beleza? Agora eu vou preparar operações com os números complexos. Aguarde. Tchau.